Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente de assistência de enfermagem ao recém-nascido. Mas antes disso, eu quero te informar que está disponível no nosso site oficial a nossa apostila digital em PDF com estudo completo da assistência de enfermagem ao recém-nascido, com foco nos concursos públicos e residências. Neste material, você vai encontrar toda a teoria comentada com estudo completo da assistência ao RN, de forma aprofundada, com várias dicas para você e também diversas questões para você treinar sobre este tema. Logo ali na observação ao nascer, a postura do RN normalmente ela é simétrica e fletida, semelhante a uma posição fetal. Você já deve ter visto aí várias imagens daquela postura fetal mais contida, né? A postura do RN é bastante semelhante, ela também é fletida, tá? E é bastante simétrica. Em relação à pele, nós vamos ter várias características que são normais, fisiológicas, mas que muitas pessoas estranham um pouco na hora do exame físico e principalmente nas provas, né? Muitos acham que é pegadinha de banca, tá? Em relação à pele do RN, nós vamos ver que ao nascer, o RN ele apresenta a pele com uma coloração mais rosada. E isso fica mais evidente nas crianças que têm pele clara, tá? As crianças que são filhas de pais negros, elas podem também apresentar a pele clara ao nascimento, mas essa cor rosada ela é mais evidente em crianças que nascem, né, de pele clara, tá? E as extremidades deste RN, geralmente, elas são cianóticas, então a gente percebe aqui a presença daquela coloração azulada da pele, né? E essas extremidades que estão cianóticas, elas, quando você toca, elas se apresentam frias, tá? Uma temperatura aí baixa. Mas essa condição de extremidades cianóticas, ela costuma regredir após o aquecimento do RN. Nós vimos na nossa aula sobre os cuidados de enfermagem ao RN na sala de parto, que um dos cuidados ao RN é o seu aquecimento, né? É a secagem e o aquecimento do RN. Então, nesse momento de aquecimento do RN, essas extremidades que estão cianóticas, geralmente, elas se normalizam. Mas nós temos que observar, claro, aqui sempre, né, se preocupar com a questão da cianose central. Se houver cianose central, nós vamos ter aqui uma preocupação com doenças cardiorrespiratórias, tá? Então, nós temos que ter o conhecimento para perceber se essa cianose não é grave ao ponto de indicar alguma anormalidade neste RN. Quando a gente faz o exame físico da pele, pessoal, nós temos várias características que nós podemos observar, inclusive, sem nem tocar na RN, tá? Só fazendo uma inspeção visual, nós conseguimos identificar e avaliar essa pele. Nós vamos avaliar a textura, a umidade, a cor dessa pele, mas também a presença de alguns achados que são fisiológicos e que normalmente se apresentam no RN. Por exemplo, o vernix caseoso, a lanugem ou lanugo, a presença do milium sebáceo, presença de mancha mongólica que pode acontecer, também a presença da icterícia e também a presença de possíveis anormalidades na pele. A icterícia do RN, pessoal, ela pode se apresentar de forma fisiológica ou não, tá? A icterícia é quando a gente tem aquela coloração amarelada da pele que está relacionada aos níveis de bilirrubina no sangue, tá? Só que a icterícia neonatal, ela merece uma atenção especial. Então, na nossa próxima videoaula aqui do canal de assistência ao RN, nós vamos estudar com mais profundidade a icterícia neonatal e também a fototerapia, que é a intervenção principal realizada quando o RN apresenta a icterícia patológica. Então, nessa videoaula, nós não vamos focar na icterícia, embora ela também possa ser um achado fisiológico ou não ao exame físico do RN, tá? Aqui nessa questão da pele, nós vamos ver vários detalhezinhos que caem bastante nas provas, tá? Mas que são fisiológicos e que geralmente se normalizam aí com o tempo. Mas antes disso, vamos aqui rapidamente ver uma questão que cobra conhecimento do candidato sobre o que deve ser avaliado na pele do RN. Então, nós temos aqui uma questão de residência, tá? Para enfermeiros, que diz o seguinte: pela simples observação do recém-nascido, sem tocá-lo, já se conseguem diversas informações importantes relacionadas a seu exame físico. Então, aqui
a banca está falando da questão da inspeção, né? Sem tocar na RN. A pele apresenta diversas características que devem ser atentamente observadas durante o exame físico. O que deve ser avaliado? Então, a banca está falando, né, sobre a avaliação da pele ao exame físico. E observe bem, pessoal, muito importante fazer a interpretação do enunciado. Ele está te dando uma dica, que são observações que você faz sem tocar na RN, tá? Sem ter contato físico com a RN, só na inspeção visual. E aí, então, ele quer saber o que você consegue avaliar nessa inspeção estática e dinâmica do RN, tá? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A, presença de massas abdominais. Não, né, pessoal? Esse não é um item que nós vamos avaliar só na inspeção da pele, tá? Aqui a gente teria que fazer uma avaliação de abdômen, então nós não estamos falando de uma avaliação da pele, aqui já envolve avaliação de sistemas, e geralmente também com a presença da palpação, para perceber, né, essas massas que podem nem estar visíveis, né, à inspeção. Então, alternativa errada. Letra B, presença de eliminações vesículo-intestinais. Nós conseguimos avaliar isso, pessoal, só com a inspeção? Não, né, pessoal? Para isso nós também teríamos que ter aqui a avaliação de sistema, tá? Então não se aplica ao enunciado da questão. Letra C. Frequência cardíaca e saturação do RN. Você consegue ver frequência cardíaca e saturação só olhando o RN? Não, né, pessoal? Aqui a gente está falando já de sinais vitais, né? Então nós já temos aqui técnicas sendo utilizadas para isso, tá? E letra D, textura, umidade, cor, presença de milho, lanugo, vernix, mancha mongólica ou icterícia. Perfeito, né, pessoal? Exatamente os itens que nós podemos avaliar e devemos, inclusive, avaliar na inspeção estática ou dinâmica do RN ao nascer. E, para isso, nós não precisamos fazer nenhuma técnica específica, nós conseguimos observar isso, essas características, só pela inspeção, tá? Vamos aqui então ver o que é esse milho sebáceo, essa lanugem, o vernix caseoso, enfim, esses achados, né, que podem ser encontrados na pele do RN, mas que são de certa forma fisiológica. E claro, nós sempre vamos estar observando, né, se há alguma alteração mais relevante que pode indicar anormalidade. Esses achados que nós vamos ver são achados que não têm tanta repercussão clínica, tá, pessoal? Como, por exemplo, uma icterícia, um eritema tóxico, que vai ter uma repercussão maior aí na parte clínica deste RN, tá? Então, nós estamos vendo aqui alterações que não têm grandes repercussões. Nós temos, por exemplo, aí na imagem, o milho sebáceo, tá? O milho sebáceo, ele se apresenta em aproximadamente 40% dos RNs, tá? 40% dos RNs nascem com o milho sebáceo. O que é um milho sebáceo? São pequenos pontos brancos, tá? Que aparecem na pele do RN. Esses pontinhos são bem pequenos, tem menos de 1 milímetro de tamanho, tá? E eles geralmente são localizados na base do nariz do RN, no queixo e na fronte desse RN. E esse milho sebáceo, ele acontece por conta de uma distensão e também de obstrução das glândulas sebáceas do RN. E isso acontece no RN em virtude da ação de um hormônio materno, que é o estrógeno, tá? Que está presente na mãe. Este hormônio acaba causando, né, essa distensão e obstrução das glândulas sebáceas, que acabam culminando com a presença desses pontinhos brancos aí na pele do RN, que é chamado de milho sebáceo. Este milho sebáceo, pessoal, geralmente ele desaparece em poucas semanas, tá? Por isso ele é considerado um achado de normalidade fisiológico do RN. Nós temos também o lanugo, que em algumas questões nós vamos ver que é abordado como lanugem, né? O lanugo, ele é aquela presença daqueles pelos bem fininhos que costumam estar recobrindo o ombro e a região escapular do RN, tá? Geralmente nessa região do ombro e da escápula do RN, nós conseguimos ver esses pelos bem fininhos que são encontrados de forma bem abundante aí nos RNs, principalmente prematuros, tá? Só que esse lanugo, pessoal, esses pelos fininhos, também geralmente desaparecem em poucos dias, tá? Por isso não tem tanta repercussão clínica para nós aqui ao exame físico do RN. E nós temos também o mais famosinho, né, e mais conhecido de todos nós, porque é bem característico dos RNs, o vernix caseoso, que é um material gorduroso, né,
uma presença de gordura mesmo, e esbranquiçado que recobre o RN, tá? Esse vernix caseoso ele é mais fortemente presente em RNs prematuros, que nascem entre 34 e 36 semanas de gestação. Mas o vernix caseoso, pessoal, ele tem até funções primordiais para o RN. Por exemplo, a proteção da pele do RN e também o isolamento térmico, que vai proteger este RN contra as temperaturas muito baixas, né? Que vai promover, de certa forma, o aquecimento desse RN também. Então, o vernix caseoso, ele acaba protegendo o RN, tá, pessoal? Quando o RN nasce, nós não vamos retirar imediatamente o vernix caseoso. Nós vamos retirar o vernix só depois de fazer o controle térmico deste RN, de promover a sua secagem e o aquecimento. E isso acontece em algumas horas após o nascimento, tá? Nos RNs que nascem a termo, né, que nascem acima de 37 semanas de gestação, geralmente a quantidade do vernix caseoso costuma ser menor. Isso é mais frequente, mais incidente. O vernix ele se apresenta em maior quantidade nos RNs que são prematuros. Mas nesses RNs que nascem a termo, a gente consegue ver também que o vernix caseoso ele acaba ocorrendo em algumas regiões que são mais escondidinhas, né? Fica geralmente ali nas dobras dos membros do RN, também na genitália feminina do RN, entre os pequenos e os grandes lábios, também a gente percebe a presença do vernix caseoso. Mas o vernix aqui, pessoal, ele tem uma função muito importante que é de proteção da pele e de promoção do isolamento térmico deste RN. Nós temos também a mancha mongólica e o fenômeno de Alerquim. Você provavelmente já viu alguma criança, né, algum RN com essa mancha mongólica, né? As manchas mongólicas são manchas azul acinzentadas que ficam principalmente na região dorsal do RN da criança e também na região glútea e lombosacra. E essa mancha ela também pode se disseminar para outras partes do corpo. A mancha mongólica ela acontece por conta de uma imaturidade da pele na migração dos melanócitos, que são células responsáveis aí pela coloração da nossa pele. São as células que produzem, né, a melanina e que são responsáveis, então, pela pigmentação da pele. Então, é uma alteração, uma imaturidade da pele na migração dessas células, tá? E isso está relacionado a fatores raciais. Essas manchas mongólicas, elas acontecem com mais frequência em raças negra e oriental, mas também são manchas que regridem nos primeiros 4 anos de idade. Pode ser que o RN nasça com essa mancha, tá? Que a criança fique até lá os 4 anos de idade com essa mancha, mas depois elas geralmente desaparecem. E apesar disso, pelo fato de ser uma mancha que fica mais tempo, né, acaba despertando o interesse das mães, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, de quando nós estamos falando com as mães sobre a mancha mongólica, de não mencionar o nome mancha mongólica, tá? Porque isso traz um certo estigma, né, para essas mães e pode levar a trazer aí constrangimentos que são desnecessários, tá? Então a gente faz uma abordagem numa linguagem simples, sem usar termos que podem trazer estigmas, né, e deixar essa mãe aí constrangida. E nós temos também o fenômeno de Alerquim. No fenômeno de Alerquim, nós temos uma linha que delimita um hemicorpo. Então, M vem de meio, né? Então, a gente vê assim, que separa o corpo ao meio, tá? É uma linha que delimita um hemicorpo e nessa região nós vamos perceber a presença de eritema, essa pele fica com uma coloração avermelhada. E do outro lado, você tem a coloração normal da pele. E aí, neste caso, então, este fenômeno é conhecido como fenômeno de Alerquim. É uma ocorrência que geralmente é benigna também, não é muito rara, mas é um fenômeno também que não representa aí grandes repercussões clínicas ao RN.